Dizem que a verdade nasce com a criança, mas, naquela fazenda, a verdade nasceu para destruir uma família inteira. A sinhá sempre acreditou que podia pisar em quem quisesse, e quando viu a jovem escrava grávida, jurou que aquele bebê era fruto de pecado, de vergonha, de algo impuro. Ela humilhou, insultou e torturou a menina como se a dor alheia fosse entretenimento. Mas o que a sinhá jamais imaginou é que o parto daquela jovem iria revelar um segredo tão devastador, tão impossível de esconder, que até os olhos mais frios tremeriam. Uma revelação capaz de transformar a culpa em pânico, o silêncio em desespero e a arrogância em queda. Porque quando o bebê nasceu, ninguém, absolutamente ninguém, teve coragem de olhar a sinhá nos olhos. E você vai entender por quê. A fazenda da família Alencar parecia intocável, brilhando sob o sol como um reino distante, protegido por cercas brancas, campos de algodão e o orgulho inflexível de sua senhora, Dona Carlota, conhecida por todos como Sinhá Carlota. As pessoas a descreviam como elegante, austera, sempre impecável, mas por trás daquela aparência rígida havia uma sombra que poucos ousavam nomear, um coração endurecido por vaidade, uma necessidade doentia de controlar tudo ao seu redor. No meio daquele império silencioso, caminhava devagar uma jovem escravizada chamada Rosa. Seu ventre crescia dia após dia, como uma promessa e um perigo. Ela estava grávida de 8 meses e ninguém sabia quem era o pai. Ou melhor, ninguém tinha coragem de perguntar. Rosa era diferente das outras moças da senzala. Havia nela uma doçura que sobrevivia apesar de tudo. Os olhos, grandes e profundos, pareciam guardar segredos que nem o sofrimento conseguia apagar. Quando caminhava pelos corredores da casa grande para servir, alguns dos empregados desviavam o olhar, não por desprezo, mas por medo. Medo de que alguém percebesse que sentiam pena dela. A sinhá, por outro lado, parecia sentir algo muito mais perigoso, repulsa misturada com inveja. Cada vez que via o ventre de Rosa crescer, um incômodo feroz subia pelo seu peito, como se a simples existência daquela criança colocasse em risco algo que ela achava possuir. Naquela manhã, o ar estava pesado. A brisa não se movia, como se o mundo aguardasse algo. Rosa entrava na sala principal com um jarro de água quando Dona Carlota ergueu o rosto devagar, como uma serpente avaliando sua presa. "Anda logo, menina", disse a sinhá, a voz cortante como faca. "Se continuar nesse passo de tartaruga, vai parir no meio da sala." Alguns empregados prenderam a respiração. Rosa baixou ainda mais a cabeça. "Desculpe, sinhá." Sua voz saía quase como um sussurro. "Desculpe." Carlota riu com desprezo. "Você deveria pedir desculpas por ter se metido em problemas que nem sabe resolver." A jovem apertou o jarro entre os dedos. O bebê mexeu em seu ventre, como se sentisse o clima hostil. Carlota se levantou. Seu vestido longo arrastou pelo chão. Ela caminhou devagar, aproximando-se de Rosa até que seus rostos ficaram perigosamente próximos. "Me diga." A voz dela se estreitou, venenosa. "Qual homem foi burro o suficiente para colocar uma criança em você?" Rosa ficou imóvel. A pergunta era uma armadilha. Responder significava morte. Ficar em silêncio, humilhação. Eu não posso dizer." "Sinhá." Carlota sorriu, mas não era um sorriso humano. Era um brilho de triunfo perverso. "Claro que não pode. As coisas imundas nunca sabem explicar como surgem, não é?" Alguns empregados engoliram seco. Mas então aconteceu algo inesperado. O jovem senhor Gabriel, filho único da sinhá, herdeiro de tudo, entrou na sala. Ele vinha da varanda, a camisa levemente aberta no peito, o rosto marcado por uma noite mal dormida. Quando viu Rosa sendo humilhada, parou bruscamente. "Mãe", disse ele com frieza, "o que a senhora está fazendo?" "Carlota virus lentamente." "O que eu sempre faço, colocando ordem nesta casa." Gabriel olhou para Rosa. O olhar dele se suavizou por um segundo. Mas Rosa, assustada, desviou os olhos imediatamente. Era como se ela tivesse medo que alguém percebesse algo ali, algo que não deveria ser visto. "Ela está grávida, Gabriel", disse a mãe, como se fosse uma afronta pessoal. "E acha que pode desfilar por aí como se fosse dona da casa." Rosa ficou imóvel, tentando desaparecer. Gabriel respirou fundo, cruzando os braços. "Mãe, ela está grávida. Isso é perigoso para ela."
A senhora não precisa. Perigoso? Carlotta interrompeu, rindo alto. Perigoso é deixar esse tipo de gente achar que tem valor. Aquela frase caiu na sala como um golpe. Rosa quase deixou o jarro cair. Seus lábios tremeram, mas ela continuou em silêncio. O bebê mexeu de novo, agitado, como se pedisse proteção. Carlotta então fez algo que ninguém esperava. Ela se aproximou mais, ergueu o queixo de Rosa com os dedos e sussurrou. Essa criança, seja lá de quem for, nunca vai ter nome nesta casa. Nem você. Rosa fechou os olhos. Uma lágrima única escorreu, silenciosa, mas algo mudou dentro dela naquele instante. Não uma revolta aberta, seria impossível naquela vida, mas um brilho pequeno de resistência. Como uma semente enterrada sob concreto que insiste em viver. A sinhá soltou seu rosto e voltou-se para Gabriel. E você, meu filho? Os olhos dela fixaram-se nele com uma intensidade estranha. Espero que não esteja se envolvendo com essa gente. Seria a maior desgraça da nossa família. Gabriel ficou rígido. Seu rosto empalideceu por um instante, imperceptível para quase todos, mas não para Rosa. Ela viu. Ela sentiu. A tensão pendurou-se no ar como um fio elétrico prestes a se romper. Nos dias seguintes, a situação piorou. Carlotta começou a dar ordens mais duras. Rosa deveria esfregar o chão mesmo com o ventre enorme. Deveria carregar cestos de lenha. Deveria se manter em pé durante horas. Se quiser parir, que pare trabalhando, dizia ela. As outras mulheres tentavam ajudá-la escondido, mas a sinhá sempre parecia saber. Rosa sentia dores que vinham e iam. Suor frio, tontura, mas não podia reclamar. O medo sempre falava mais alto. Só uma pessoa parecia notar a gravidade da situação. Gabriel. Às vezes, ele aparecia nos corredores e perguntava baixinho. Está tudo bem? Rosa respondia sempre. Está sim, senhor. Obrigada. Mas seus olhos diziam outra coisa. Um dia, Gabriel se aproximou da mãe. Mãe, tem que parar com isso. Ela pode perder o bebê. E daí? Carlotta respondeu, com crueldade. Uma boca a menos. Isso é desumano. Desumano é permitir que uma sujeira dessas infecte nossa família. Gabriel ficou parado, como se tivesse levado um golpe. Ele abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Havia algo que ele não conseguia dizer. Algo que ardia em sua garganta. Carlotta percebeu seu silêncio estranho. Uma fagulha de desconfiança passou por seus olhos. Mas ela afastou o pensamento, afinal, para ela, certas coisas eram impossíveis demais até de imaginar. Na noite que antecedeu o parto, o céu estava carregado. O vento soprou diferente, como se avisasse algo. Rosa mal conseguia respirar. As dores vinham cada vez mais fortes. As outras mulheres tentavam ajudá-la, mas ninguém se atrevia a chamar um médico. Carlotta tinha proibido. Se ela quiser parir, que pare. Se morrer, Deus quis assim, a sinhá dissera no fim da tarde. Enquanto isso, Gabriel caminhava pela varanda, inquieto. Sentia algo ruim no peito, uma angústia estranha. E então ouviu um grito vindo da senzala. A Rosa! Alguém gritou. O bebê vai nascer. Gabriel saiu correndo. Atrás dele, a mãe apareceu na porta da casa grande, observando com frieza, quase com satisfação. E ali, naquele exato instante, sem que ninguém soubesse ainda, o destino da família Alencar estava prestes a se partir ao meio. Porque o parto não revelaria apenas o nascimento de uma criança. Revelaria uma verdade impossível de ser escondida. Uma verdade que destruiria o orgulho da sinhá e mudaria para sempre o futuro daquela fazenda. A madrugada avançava como um segredo pesado. A fazenda inteira parecia encolhida, como se pressentisse que algo sagrado e perigoso estava prestes a acontecer. Do lado de fora, a chuva fina caía como um véu sobre a escuridão, enquanto dentro da velha cozinha, a vida lutava para nascer. Rosa gemia baixinho, o corpo arqueado em dor, a respiração curta. Cada contração vinha como uma onda que prometia partir tudo ao meio, o corpo, a alma, a história dela. Ao lado, Anastácia enxugava o suor de sua testa com um pano úmido, tentando abafar os gritos para não acordar a casa grande. Força, minha menina, respira comigo, sussurrava ela, tentando esconder o medo. Rosa apertou a mão dela, tremendo.
As palavras da Sinhá Teresa, ditas no dia anterior, ainda queimavam dentro de sua mente. Uma escrava grávida é um peso inútil. Essa frase ecoava como um castigo, mas naquele momento, entre dor e coragem, Rosa sentia algo diferente, uma certeza silenciosa de que aquela criança carregava uma verdade que ninguém naquela casa estaria preparado para receber. A porta do corredor, então, rangeu com violência. Passos firmes. Pesados. Determinados. Álvaro apareceu na entrada, pálido, ofegante, os olhos cheios de um medo que ele tentava esconder desde o dia em que tocou Rosa pela primeira vez. A culpa que ele carregara por meses finalmente escapava no tremor de suas mãos. O parto é agora, murmurou, incapaz de encarar Rosa por mais de um segundo. Anastácia tentou defendê-la. Senhor, saia. Esse não é lugar para o senhor. Mas Rosa levantou o rosto. Ela olhou para ele com uma força silenciosa, como se dissesse sem palavras: Você sabe que é seu. E ele sabia. Sempre soube. Eu preciso ficar. A voz dele saiu quebrada. Antes que ele pudesse dar mais um passo, Rosa soltou um grito profundo. A contração era tão forte que quase arrancou o ar da sala. Anastácia ajoelhou-se rapidamente, guiando-a, pedindo que respirasse, que não desistisse agora. Do lado de fora, o trovão rasgou o céu. Do lado de dentro, Álvaro começou a chorar. Chorar como um homem que finalmente encara o próprio abismo. Me perdoa. Rosa, sussurrou ele, quase sem voz. Rosa não respondeu. Não tinha forças. Mas seus olhos diziam tudo. O perdão não muda a verdade. Anastácia gritou. Já está coroando. Emperor Rosa está chegando. Num esforço que parecia carregar séculos de dor, Rosa empurrou. O mundo rodou. O ar sumiu. A luz e a sombra se misturaram. E então, um choro. Pequeno, vivo, eternal. Anastácia ergueu o bebê com as mãos trêmulas. Mas antes que pudesse entregá-lo à mãe, outro barulho cortou o ar como uma lâmina. A porta se abriu lentamente. E a Sinhá Teresa apareceu. Os olhos dela eram duas lâminas afiadas. A boca, um risco frio. O silêncio que entrou junto com ela foi tão pesado que parecia capaz de derrubar paredes. Ela olhou para o bebê, depois para Rosa, depois para o marido, ajoelhado no chão. E foi nesse instante que o mundo dela se partiu. Interessant, murmurou Sam Piscar. Aproximou-se devagar. O olhar dela percorreu cada detalhe do bebê até encontrar a marca, a pequena marca sobre a sobrancelha. A marca que só os homens da família carregavam. Foi como ver uma explosão silenciosa dentro da alma dela. Ela virou para Álvaro, com uma voz tão baixa que parecia um sussurro de veneno. Você achou que eu nunca descobriria? Álvaro tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão, gelada como ferro. Não encosta. Rosa chorava em silêncio, implorando por seu filho com os olhos. Teresa percebeu e estendeu os braços. Me entregue o bebê, disse, firme. Anastácia hesitou. Por instinto, por medo, por amor, mas não tinha escolha. Entregou a criança, tremendo. E ali, naquele instante suspenso, ninguém sabia o que Teresa faria. Mas o que ela fez ninguém jamais imaginaria. Ela segurou o bebê com cuidado. Olhou profundamente para ele. E, com um suspiro que parecia sair de uma vida inteira, disse: Ele não tem culpa. A cozinha inteira parou. Rosa soluçou. Álvaro Dabu. Anastácia caiu de joelhos. Teresa aproximou-se de Rosa, devolveu o bebê ao peito da jovem escrava e disse, com uma dor que era grande demais para caber na voz: Eu jamais vou esquecer o que vocês fizeram. Mas essa criança merece viver sem o peso da vergonha de vocês. E, sem olhar para trás, ela saiu, levando consigo um coração quebrado, mas também a coragem de não repetir a crueldade que sempre governou aquela casa. Rosa abraçou o bebê com um amor que parecia redesenhar seu destino. Álvaro chorava como um homem sem chão. Anastácia tremia como se tivesse testemunhado o impossível. Naquela madrugada, o filho da verdade nasceu. E com ele, nasceu o começo do fim das mentiras. Às vezes, o mundo acredita que o poder está nas mãos de quem grita mais alto, de quem tem dinheiro, sobrenome ou paredes enormes ao redor da própria vida.
Mas a verdade que ninguém consegue enterrar, sempre nasce. Mesmo quando tentam escondê-la, ela encontra um caminho. Assim acreditou que podia humilhar, pesar, diminuir e destruir uma vida que carregava outra vida dentro de si. Achou que o medo manteria a verdade presa para sempre. Achou que sua posição social era forte o bastante para esconder o pecado que dormia no seu próprio teto. Mas não existe muralha que impeça a luz de entrar quando a luz decide que chegou a hora. O parto daquela jovem escravizada não revelou apenas um bebê. Revelou um mundo escondido, revelando a alma de quem pensava controlar o destino dos outros. Revelou que o poder nunca está no grito, mas na consciência. Nunca está na crueldade, mas na verdade. Nunca está na arrogância, mas na justiça que chega na hora exata, mesmo quando chega tarde demais para quem a merecia. E talvez essa seja a maior lição. Quem tenta destruir o outro acaba cavando o próprio buraco. O mal não volta vazio. Ele volta com juros. E quando volta, não escolhe o momento, apenas acerta. A jovem, mesmo quebrada, mesmo ferida, mesmo carregando dores que ninguém viu, encontrou dentro dela uma força que ninguém imaginava. Porque a verdade não precisa ser forte. Ela só precisa ser verdade. E para você que escuta essa história agora, nunca aceite o milagre como destino. Nunca aceite dor como dívida. Nunca aceite o silêncio como prisão. O mundo pode tentar te apagar, mas a sua verdade, quando nascer, vai iluminar até os lugares que tentaram te manter escuro. E lembre-se, quem humilha hoje, implora perdão amanhã. Quem machuca hoje, treme diante da própria consciência no final. E quem sofre em silêncio, costuma renascer mais forte do que todos esperavam.